Quem são esses 24 anciãos que estão ao redor do trono? Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versos 2 e 3. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aí está Deus no trono. Há uma cena de adoração. Apocalipse capítulo 4, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ninguém foi para o céu, a não ser quem a Bíblia disse que foi: Moisés, Elias e Enoque. Alguns que ressuscitaram e foram os 24 anciãos. Agora, fora isso, ninguém foi. Estão mortos esperando a volta de Jesus. Que a morte na Bíblia é um sono. Olha o que Paulo está dizendo. Vemos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque este verso descarta a ideia de que quando alguém morre, ele já vai para o céu. E quando é que os justos vão ressuscitar? Paulo está dizendo: quando ele descer dos céus, quando a trombeta for tocada, os mortos em Cristo ressuscitarão. Que os santos apóstolos, eles estão todos sepultados, aguardando a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 4, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Essas informações da Bíblia nos levam a uma conclusão. Esses 24 anciãos são pessoas que já passaram pela experiência humana, que já moraram aqui nessa terra. Seres humanos que hoje estão no céu. E hoje assistem a Deus nos negócios do universo. Primeiro, porque eles estão hoje sentados em tronos. Diz aí Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O trono na Bíblia é prometido para os vencedores. Se você tem 24 anciãos em 24 tronos, isso quer dizer que eles são vencedores. Mais que isso, eles têm coroas na cabeça. Na Bíblia, a coroa é símbolo de vitória. E tanto é que na carta às 7 igrejas foi dito: guarda a tua coroa para que ninguém a roube. Ou seja, a coroa na Bíblia é para os vitoriosos. São pessoas que viveram aqui, foram vitoriosos sobre o pecado, e Deus já os levou para os céus. Quem poderiam ser essas pessoas? Mateus 27:50 fala da morte de Cristo, e o texto diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que o Evangelho de Mateus está dizendo? Que quando Cristo morre, muitas sepulturas se abriram. E quando Ele ressuscita, muitos também ressuscitam após a ressurreição dele. Quem são esses que ressuscitaram? Os 24 anciãos. Ser esses que assistem junto ao trono de Deus. São fiéis seguidores de Cristo, que certamente morreram antes que Cristo tivesse morrido. Eles, quando ressuscitaram, eles ressuscitaram com corpos glorificados, como Cristo também tinha um corpo glorificado. Você lembra que Cristo, após a ressurreição, ele comeu com os discípulos? Você lembra que Jesus disse para Tomé: põe aqui o teu dedo? Ou seja, ele tinha um corpo. Era um corpo glorificado, mas ele podia ser tocado. Esses que ressuscitaram aqui, ressuscitaram com corpos glorificados. Agora eles são levados para os céus. Só que perfeito, sem vestígios do pecado. Naquele mesmo dia que eles ressuscitaram, eles apareceram para muitos na cidade santa, que é Jerusalém, e eles testificaram da ressurreição de Cristo.
Falando o quê? Nós morremos pelo Evangelho. Cristo nos ressuscitou. Ele está vivo. Ele é a esperança para vocês. Foi esse o motivo deles irem à cidade. Contar que Jesus ressuscitou. Qual é a função desses seres humanos no céu? Se eles podem interceder pelas pessoas que aqui estão, qual seria a função? Quando você fala em intercessão, muitas pessoas pensam que quem está no céu, eles podem ter um papel mediador entre nós e Deus. Eles não podem ajudar você. Eles não têm a função de mediação. Deus não deixou você abandonado. Deus deixou um mediador. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo é quem trata desse assunto na sua primeira carta a Timóteo, ele diz assim: nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o nosso elo. Ele é Deus. Ele se liga ao Pai, Ele é homem, Ele se liga à humanidade, Ele é o elo, Ele é o único elo. E quando vamos para Atos capítulo 4, versos 11 e 12, lá diz claramente que abaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então só Cristo. Nenhum ser humano, por mais santo que tenha sido, mesmo que já esteja no céu, mesmo que pertença aos 24 anciãos, eles não têm a função de serem nossos mediadores. Ninguém pode estar entre Deus e o ser humano pecador. Só há um mediador. Só Cristo é o nosso mediador. Apocalipse capítulo 4, olha comigo o versículo 9 em diante. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Adorarão, depositarão as suas coroas diante do trono. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. O que esses seres estão clamando no céu e louvando é: o Senhor é santo, porque tu criaste.